Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Mundo UFG. Preparamos um programa com as principais informações da Universidade Federal de Goiás e também com as notícias da cidade e do país. Você confere tudo a partir de agora. Um estudo da OMS, em conjunto com a Organização Mundial do Trabalho, publicado na última semana, mostra que o excesso de trabalho aumenta o risco de morte. Foram analisados dados de 2000 a 2016 e eles mostram que, nesse período, as mortes por doenças cardíacas aumentaram 42% e por AVC, 19%. Todos relacionados a jornadas de trabalho exaustivas. Só em 2016, por exemplo, a pesquisa estima que 745 mil pessoas faleceram pelo mesmo motivo. A maior parte das mortes foram de homens com idade entre 60 e 79 anos que trabalharam 55 horas ou mais por semana a partir dos 45 anos. Apesar da pesquisa não ter dados da pandemia, existe uma preocupação, pois o isolamento alterou a forma de trabalho de muitos profissionais. Estudos mostram que o teletrabalho, ou home office, pode aumentar a jornada de trabalho em até 10%. Em empresas que tiveram de reduzir o quadro de funcionários, aqueles que permaneceram tendem a trabalhar mais. Então, fica o alerta. E quem for pego furando fila da vacina em Goiânia pode pagar uma multa de cerca de R$36 mil. O projeto de lei de autoria do vereador Leandro Sena, do Republicanos, foi sancionado pelo prefeito da capital e publicado no Diário Oficial do município. O objetivo é evitar situações em que pessoas usam de influências pessoais e até mesmo falsificação de documentos para receber as doses do imunizante, mesmo estando fora dos grupos prioritários. A lei estabelece que campanhas de conscientização sobre a necessidade de respeitar essa fila sejam realizadas. Nas últimas semanas temos acompanhado a realização da CPI da Covid-19, que tem por objetivo apurar se houve omissão do governo federal nas ações de combate à pandemia, que já vitimou mais de 450 mil brasileiros. Uma comissão parlamentar de inquérito como essa que está em curso não é algo novo no cenário político do nosso país. Do ponto de vista normativo, CPIs são uma das atribuições ou uma das competências do nosso Poder Legislativo, que consta lá do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição. O que elas podem fazer? Elas têm toda a prerrogativa que o Poder Judiciário teria em um processo normal, comum, para investigarem algum fato determinado. Portanto, elas podem ouvir testemunhas, podem produzir mandados de busca e apreensão, podem pedir quebras de sigilo, podem levantar documentos. Concluído o trabalho de uma CPI, ela deve encaminhar os seus resultados para um outro órgão da República, não mais o Poder Legislativo, que é o Ministério Público, e esse Ministério Público decide ou não se vai, por exemplo, ajuizar uma ação criminal, uma ação de improbidade administrativa, em razão dos fatos apurados numa CPI. O professor destaca que, do ponto de vista processual, existem outros mecanismos jurídicos que podem ser mais eficientes que uma CPI para investigar e punir infratores. Mas o trabalho da comissão consegue influenciar a opinião pública, coisa que nem todo processo que corre na justiça consegue. Vejamos o caso dos anões do orçamento, vejamos o caso do mensalão, vejamos o caso da época do impeachment de Fernando Collor de Mello. Costumam produzir um impacto junto à opinião pública, junto à correlação de forças entre grupos políticos, junto à base parlamentar de determinados governos, que podem ser desestabilizadores. Frank está acompanhando a CPI da Covid, assim como muitos brasileiros. Eu aproveitei e perguntei se, pelo que ele já viu até o momento, espera que esse trabalho traga alguma melhoria no combate à pandemia. Acredito que, à medida em que a população se torne mais informada, e pelo menos esse predicado a CPI tem, de deixar claro que, por exemplo, um vermífugo não resolve o problema da Covid, de deixar claro que era preciso comprar vacina antes, de deixar claro que era preciso dispor o estado do Amazonas de mais infraestrutura para que não faltasse oxigênio. Quando isso ganha a opinião pública, é claro que os governantes devem ficar atentos e vão tentar se antever para que problemas da mesma natureza não
aconteçam. Isso numa estimativa otimista. Portanto, se tudo der muito certo, imagina-se que pelo menos erros semelhantes aos já cometidos não voltem a ter lugar. Portanto, cabe também a nós, cidadãos, acompanhar o que vem sendo apurado e pressionar para que, de fato, mudanças positivas aconteçam. A Covid-19 é capaz de matar vários membros de uma mesma família, mas há casos de uma pessoa que vive na mesma casa e até divide a mesma cama com alguém que está contaminado e não é acometido pela doença. Pesquisadores estão investigando se existe um perfil genético que é mais resistente ou suscetível ao vírus. Apesar da doença ser nova, ser recente, nós temos visto, né, famílias, por exemplo, inteiras que contraem o vírus e morrem vários membros da mesma família. E nós também vemos algumas coisas interessantes, que, por exemplo, a esposa fica doente, o marido não, então tem alguma susceptibilidade, sim, associada com a exposição e infecção da Covid-19. E uma curiosidade, Marcelo, vários estudos têm mostrado que as mulheres são mais resistentes às infecções graves do que os homens. Eu perguntei também para a professora o que causa essa resistência maior ou menor à contaminação, mas como os estudos ainda estão em andamento, não há uma resposta conclusiva. Um grupo de pesquisadores publicou em uma revista científica a avaliação feita em pulmões de pessoas que morreram de Covid-19 e perceberam alguns genes do sistema imunológico. Então eles fizeram uma análise pós-mortem. E eles conseguiram analisar alguns genes do sistema imune, Marcelo, demonstrando que dependendo da variação que a pessoa tenha no sistema imune, ela está mais ou menos propensa a desenvolver casos graves da Covid-19. A descoberta abre caminho para novos estudos e possibilita conhecer moléculas que podem ser produzidas na forma de medicamentos para tratar essa grave doença. Também pode mudar o perfil de classificação do grupo de risco que temos hoje. Apesar da vacina estar em andamento, novas variantes estão surgindo, o que demanda pesquisa para que a pandemia seja de fato controlada. Por enquanto, Marcelo, o que nós precisamos fazer é continuar com as nossas medidas de prevenção. Torcer para que mais pessoas sejam vacinadas, que a gente vai ter que continuar usando máscara, fazer isolamento social, porque por enquanto não tem nada ainda certo. E além disso, Marcelo, nós temos as novas variantes. Então, infelizmente, hoje eu vi uma notícia, não sei se você recebeu, sobre a variante indiana que já está aqui no Brasil. Algumas pessoas foram contaminadas lá no Maranhão. Então, será que contra essas novas variantes, essas que estão aparecendo e as que ainda vão surgir, as vacinas vão ser eficazes com esse ritmo lento que nós estamos tendo? Cerca de 20% da população brasileira já recebeu a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus e em torno de 10% já tomou a segunda dose. Mas entre uma injeção e outra, há muitas dúvidas e perguntas não respondidas ainda sobre o que pode ser feito após ser vacinado. O site Nexo Jornal publicou algumas dessas questões que vamos compartilhar com vocês. Posso ter Covid-19 mesmo vacinado? A resposta é sim. Apenas a primeira dose não gera toda a proteção que a vacina é capaz de oferecer. E depois da segunda dose, o organismo ainda leva cerca de 2 semanas para produzir todos os anticorpos. Além disso, a vacina não impede a contaminação, mas protege de formas graves da doença e do risco de morte por Covid. O que posso fazer entre a primeira e a segunda dose? A recomendação é manter os cuidados que estamos tendo há mais de um ano: distanciamento social, uso de máscara e higiene reforçada, principalmente das mãos. Esses cuidados devem ser seguidos até depois da segunda dose da vacina. Posso transmitir o vírus mesmo vacinado? Para a vacina Coronavac, aplicada na maior parte das pessoas até o momento, não tem estudos sobre esse assunto. As vacinas da Pfizer e da Moderna já têm dados que mostram que elas são capazes de impedir a transmissão. Então, quem tomou Coronavac até o momento deve continuar usando as medidas de proteção. Quando posso parar de usar máscaras e voltar ao normal? Alguns países já estão flexibilizando o uso de máscaras, mas para o Brasil ainda não há uma estimativa. O que se sabe
é que isso deve ocorrer quando 80% da população estiver vacinada. A vacina dura para sempre? É outra pergunta sem resposta. Ainda não há conclusão de estudos sobre por quanto tempo a pessoa fica protegida pela vacina. Porém, há indícios de que será necessário reforçar a vacinação de tempos em tempos, assim como acontece com a vacina da gripe, por exemplo. E é bom lembrar que nestes momentos de incertezas e descobertas, é muito importante estar atento aos canais oficiais de comunicação e veículos de imprensa que têm experiência em investigação e apuração de notícias para não cair em fake news. Informação falsa também pode ser nociva à vida de muitas pessoas. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Estamos de volta com o Mundo UFG e olha só, um estudo realizado no Reino Unido com mais de 800 pessoas com mais de 50 anos verificou o resultado da combinação das vacinas da Oxford e da Pfizer. Foram comparados grupos que receberam 2 doses de um mesmo fabricante com o outro que recebeu a primeira dose de um laboratório e a segunda dose de um fabricante diferente. O que esse estudo mostrou, e esse estudo apresenta apenas preliminarmente os dados de segurança e reatogenicidade, então ele avalia reações adversas até 7 dias após a vacinação. O que ele mostra é que existe um aumento de aproximadamente 10% para aproximadamente 35% na ocorrência de eventos leves e moderados, incluindo febre e também incluindo dor de cabeça, dores musculares, dores articulares, calafrios e cansaço, quando se recebe vacinas diferentes entre a primeira e a segunda dose. E o que a gente tem desse estudo recente também é que essas reações, todas leves e moderadas, em sua grande maioria se resolvem em até 48 horas após o início dos sintomas. Cristiana também conta que em junho devem ser divulgados dados sobre a resposta imune dessa combinação, ou seja, o quanto a pessoa fica protegida. Os primeiros dados são animadores, mas até o momento a orientação é que todos tomem as 2 doses do mesmo laboratório. É o primeiro estudo que avalia a segurança utilizando doses de vacinas distintas, mas a gente ainda precisa esperar e precisa de mais evidências em outros grupos de idade, com outras vacinas e principalmente evidências de imunogenicidade para que se subsidiar qualquer recomendação no sentido de permitir ou orientar a utilização de vacinas diferentes nas primeiras e nas segundas doses. E olha só, no ato da aplicação da primeira dose, todos recebem um cartão com informações sobre qual foi o laboratório que produziu o imunizante e qual a data de retorno para tomar a segunda dose. Para ajudar a não fazer confusão e tirar qualquer dúvida, vamos relembrar esses prazos. A vacina Coronavac, fabricada pelo Butantan e aplicada na maior parte dos brasileiros até o momento, tem um prazo de 28 dias entre a primeira e a segunda dose. A vacina da Pfizer, produzida pela BioNTech, já imunizou mais de 38 mil goianienses e tem intervalo de 12 semanas entre as 2 aplicações, ou seja, cerca de 3 meses. O mesmo acontece com a vacina da AstraZeneca, fabricada pela Fiocruz, o intervalo de 12 semanas entre a primeira e a segunda dose. Pela falta de insumos para a fabricação da vacina, sabemos que existe o risco de faltar a segunda dose. Os laboratórios já disseram que se isso acontecer, a primeira dose não está perdida, mas é muito importante que se respeite o intervalo indicado para fechar o ciclo da vacina e ter toda a eficácia que ela pode oferecer. Então, se você já tomou a primeira dose, verifique aí no seu cartão a data de retorno e coloque um lembrete em algum lugar para não perder o prazo. Pesquisadores do projeto MOD Covid-19 divulgaram um estudo que mostra que aulas presenciais intercaladas aumentam em até 270% o risco de contágio pelo novo coronavírus. O estudo analisou modelos matemáticos aplicados em escolas de um município de Alagoas.
Normalmente, a escola é um ambiente fechado e, por isso, o risco de dispersão do vírus é maior. Os pesquisadores, então, simularam 4 possibilidades. O da escola fechada, apenas com o ensino à distância, a escola funcionando com turmas e horários reduzidos em dias alternados, unidades com capacidade reduzida e funcionários imunizados e, por último, turmas reduzidas e separadas em 2 grupos que assistiram aulas de forma escalonada. Neste quarto modelo, os alunos seriam testados e, caso algum aluno ou parente apresentasse resultado positivo, todo o grupo ficaria isolado. Esse foi o protocolo que apresentou o melhor resultado, com apenas 18% de aumento de casos. Mas existe aí o custo, para que seja implantado. No terceiro modelo, apenas de turmas reduzidas, o risco de contágio pode chegar a 178%. Maio é o mês em que se comemora o Dia dos Profissionais do Serviço Social. Esses profissionais surgiram no período da Revolução Industrial e têm o papel de realizar o enfrentamento das questões sociais para amenizar as tensões causadas pelas diferenças sociais. Agora, em 2021, o Conselho Federal e o Conselho Regional de Serviço Social escolheram como tema para o mês de celebração Trabalho pela Vida e Resistência dos Povos Originários e Comunidades Tradicionais. A Letícia Brito conversou com a presidente do Conselho em Goiás. Vamos ver a entrevista? 15 de maio, é o dia do e da assistente social, e a gente, então, sempre nesse mês, a gente desenvolve atividades em celebração ao dia, que a gente demarca aí um pouco um diálogo, tanto interno com a categoria, quanto externo, com outros sujeitos. Então, queria que você falasse um pouco para a gente, do papel da assistente social e de como é o trabalho de vocês. O serviço social surge na história, enquanto profissão técnica, a partir da Revolução Industrial, do momento em que essa sociedade burguesa vem trazendo à tona todas as desigualdades aí das classes sociais. Então, a concentração de renda por um lado e a exclusão em massa das camadas mais empobrecidas da sociedade. E a gente, então, tem esse momento num primeiro momento, de atuar de forma a ajustar esse indivíduo, de apontar algumas soluções ali que fica muito no campo do indivíduo, mas também atuando de forma muito forte na organização da população, da classe trabalhadora, no conjunto das diversas profissões, não só de nível superior, mas de todos da classe trabalhadora que demanda esse serviço, que aí a gente atua nas diversas políticas. Então, a gente atua na saúde, atua na assistência social, na habitação, na geração de emprego e renda, também a gente atua, em empresas, na parte de recursos humanos. A Letícia perguntou também sobre a programação dos eventos organizados pelo Conselho. Algumas lives já foram realizadas com a participação de movimentos sociais, com quem o serviço social atua fortemente. A segunda live trouxe para o debate as condições dos povos originários. Para o tema desse mês de maio, a gente resolveu abordar um pouco mais, até por conta também da pandemia, a gente debruçar um pouco mais para as questões das populações originárias, dos povos originários e as comunidades aí tradicionais, quilombolas, ribeirinhos, e também, em consequência, da saída dos camponeses e das pessoas que viviam no campo para a cidade, morando nas periferias, os desmontes mesmo dos direitos sociais, o ataque às universidades, limitando cada vez mais o
o acesso ao ensino superior das camadas, né, mais pobres aí da população. Na segunda live também falou sobre a formação dos profissionais de serviço social e acesso à educação de nível superior. A terceira transmissão online falou sobre as condições de trabalho desses assistentes, melhor dizendo. E nesta quarta, dia 26, haverá uma live cultural. Então a gente vai fazer uma live cultural, né? A gente está chamando Arte em Ato, em Defesa da Vida, né? Pela Vida, em que a gente está pensando numa programação com poesia, com música, também trazendo a comunidade, a cultura da periferia, né? Hip hop, com essas expressões também. Vamos para mais um rápido intervalo e voltamos em instantes. Estamos de volta com mais Mundo UFG para você. E olha só, em junho acontece a reunião Centro-Oeste de Ciências do Solo e também o terceiro simpósio sobre nutrição de plantas do Cerrado. O evento é promovido pelo Núcleo Regional Centro-Oeste da Sociedade Brasileira de Ciências do Solo, com a participação da UFG, da Universidade Federal do Mato Grosso, da Universidade de Brasília e de unidades da Embrapa Cerrado e Embrapa Solos. A reunião Centro-Oeste de Ciência do Solo é o principal evento organizado pelo Núcleo Regional Centro-Oeste da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. É um evento itinerante, né, que acontece desde 2011 e a última edição sendo realizada em 2018, que tem como principal objetivo reunir e discutir de forma regional os principais entraves e avanços relacionados à ciência do solo. Já o simpósio sobre nutrição de plantas no Cerrado, ele surgiu em 2016, devido às necessidades de discussões, né, sobre as novas práticas de manejo do solo voltado para a adequada nutrição de plantas na região do Cerrado. O tema deste ano será a aplicação sustentável de bioinsumos para a agricultura, levando em consideração as novas tecnologias e fontes de aplicação de nutrientes para as culturas. Neste evento serão abordados temas sobre estratégia de manejo do solo visando a mitigação de estresses, bem como o uso de inoculantes e co-inoculação em sistemas agrícolas de produção no Cerrado. Os debates sobre esses temas eles tornam-se imprescindíveis para que o avanço na agricultura na região do Cerrado ele se torne possível e, consequentemente, que a gente consiga atingir a sustentabilidade agrícola da região, a qual representa aí cerca de 40% de todo o agronegócio brasileiro. O evento acontece nos dias 8 e 9 de junho e será transmitido pelo YouTube. As palestras são abertas para todos e não é necessário fazer inscrição. Mas se você ficou interessado e quer mais informações, pode conferir o Instagram do evento ou o site spcs-nrco.org.br. E nos dias 8 e 9 de junho, a UFG realiza uma consulta à comunidade universitária para a escolha da nova reitora que ocupará o cargo pelos próximos 4 anos. São 2 mulheres que concorrem no processo eleitoral deste ano, que terá votação online por causa da pandemia. O sistema do UFG ele é já um sistema auditado, com sistemas de proteção. Nós teremos em prática, nesta eleição, 2 sistemas funcionando em paralelo, para que eu possa lhe explicar. Os professores da ativa e os estudantes votarão no sistema Siga Eleição, que é onde eles votam tradicionalmente para outras eleições dentro da universidade, como diretor de unidades e outras eleições. É um sistema com acesso através de uma senha pessoal pelo UFGNet. Aposentados, tanto professores como técnicos, votam. Mas estes, como têm um sistema, eles estão desligados da universidade, criamos um sistema para que esses também pudessem votar de forma online.
O sistema escolhido é um sistema que também foi auditado, que é de propriedade do sindicato ADUFE. Então, em cada segmento, é importantíssimo que a maioria participe do processo para valer o seu voto do seu segmento, ou seja, para que o seu segmento, quer seja estudantes, professores ou técnicos, tenham realmente o mesmo peso. O índice será calculado e será declarado o vencedor da consulta aquele que obtiver o maior índice, obviamente não importando o número de eleitores, mas a participação é fundamental para sacramentar o processo democrático. A votação online começa às 8 horas da manhã do dia 8 e vai até às 6 da tarde do dia 9 sem interrupção. Para idosos que não têm familiaridade com a tecnologia que será utilizada nesta consulta, a comissão preparou uma alternativa presencial na modalidade drive-thru. Essa modalidade será alternativa para aqueles aposentados que não se sentirem confortáveis em voltar de modo online. Esse sistema drive-thru vai funcionar no centro de aulas D, na Praça Universitária. Esse horário para esse sistema drive-thru, ele será das 8 da manhã às 5 horas da tarde, no dia 8 e 9 de junho. Encerrada a votação, o nome escolhido pela comunidade será levado ao Consune 10 dias depois. Então, o Conselho Universitário elabora uma lista tríplice com o nome da mais votada e outras 2 opções. Essa lista é encaminhada à Presidência da República para finalizar esse processo democrático. O que é tradição na nossa universidade, o que honra a democracia, é que o nome escolhido na consulta à comunidade seja mantido como nome escolhido tanto no Consune como também na Presidência da República. Essa é a tradição democrática que nós temos nos últimos anos nas universidades. Uma outra novidade neste ano são as matrículas online para evitar os riscos de contágio com o novo coronavírus. Isso mudou também a forma como as comissões de verificação vão trabalhar. Os candidatos que optaram pelas cotas raciais, por exemplo, vão fazer a entrevista com a comissão de heteroidentificação por videoconferência. Nós falamos sobre isso na semana passada aqui no Mundo UFG. Agora eu conversei com a Paula Oliveira para ter informações sobre como será o trabalho de outra comissão, a de verificação da realidade socioeconômica. Paula, a comissão de verificação da realidade socioeconômica, ela busca averiguar o quê? O objetivo dessa comissão é quando o estudante ele faz a solicitação pelo SISU, né, da matrícula, ele escolhe a cotas, né, de renda. Então, essa comissão, ela busca identificar, né, fazer uma análise desse estudante a partir da documentação que ele apresenta e da história que ele relata para a gente, se esse candidato, ele faz parte realmente, se ele tem um perfil de renda de até um salário mínimo e meio vigente naquele ano. Então, a gente conversa um pouco com o estudante, né, para entender essa realidade dele e também faz um estudo, uma avaliação da documentação de renda que ele apresenta, tanto dele quanto do núcleo familiar dele. O candidato ele tem um prazo para enviar essa documentação? Tem, né? O cronograma ele já foi retificado, já está no site da UFG, no portal do SISU. Os candidatos, eles tiveram, né, do dia 20, que começou na quinta-feira, para poder apresentar essa documentação no centro de seleção e vai até o dia 11 do mês seguinte, né, que é junho. O estudante ele precisa organizar toda a documentação em um único arquivo, em PDF. O estudante ele vai no site do SISU na UFG, ele vai solicitar, né, o horário para a entrevista, o link, o horário certinho que ele vai estar escolhendo. Aí ele precisa entrar naquele link, né, no dia que ele escolheu, do dia 15 até o dia 24, naquele horário. É feito, então, o estudo de realidade socioeconômica dele pela comissão, né? E aí, se porventura ficou faltando alguma documentação, esse candidato terá mais um dia para poder fazer a apresentação desse documento também no site da UFG, no portal do SISU. E aí, depois dessa apresentação da documentação, começam as entrevistas, né? Que vai ser do dia 15 até o dia 24 do mês que vem, de julho.
Quando o candidato preencher o cadastro para enviar a documentação, precisa ficar atento quanto à regional que vai estudar. Há a regional Goiânia e a regional da cidade de Goiás. Para a cidade de Goiás, são os cursos de Serviço Social, Direito, Administração, Filosofia, Bacharelado e Licenciatura e Arquitetura e Urbanismo, que são os cursos da cidade de Goiás, né, da Regional Goiás. Já os outros cursos são da Regional Goiânia, que são tanto em Aparecida de Goiânia como em Goiânia. Prazo para o envio da documentação vai do dia 20 de maio até 11 de junho e as entrevistas online acontecem de 15 a 24 de junho. Se precisar de mais algum documento comprobatório, o candidato tem até 25 de junho para fazer o envio. Caso o processo seja indeferido, o candidato pode entrar com um recurso pedindo a revisão. Goiás pode ser sede do segundo Geoparque do Brasil, projeto reconhecido pela Unesco. Trata-se de um trabalho que está sendo realizado pela coordenadora do curso de Geologia da UFG, Joana Sanches. Eu conversei com ela para saber um pouco mais sobre esse projeto. Professora Joana, o que é esse Geoparque da Chapada dos Veadeiros? É um projeto ainda, né? A gente chama sempre de projeto para se tornar um geoparque da Unesco, que é um parque voltado diretamente para os aspectos geológicos que ele apresenta. Então, quando da implantação desse geoparque, as pessoas vão ter o que de informação e como que elas vão acessar? A gente já dá alguns cursos para os guias na região, né? Para eles saberem como foi formada, como a geologia foi formada, como a geomorfologia foi formada, né? E aí, para eles tentarem passar sempre para o turista uma linguagem simples de como aquele lugar aconteceu. E a ideia é quando o geoparque estiver implementado, isso deve ser daqui uns 4 ou 5 anos, não acho que acontece antes, tá? Você chegar com trilhas geológicas, a gente chama de georotas. Em cada ponto você para e explica, por exemplo, tem uma trilha que a gente já tem pronta dentro do parque, que você vai parando em todos os lugares e comprovando que aquilo já foi um mar antigamente. Olhando as feições na rocha, assim, olha, aqui dá para ver a marca de onda, aqui dá para ver uma estratificação cruzada, sempre numa linguagem simples, né? Tentando mostrar para o turista o que era ali. O projeto existe desde 2016, quando pesquisadores começaram a fazer o inventário. Apesar desse levantamento já estar pronto, o mapeamento continua e outras informações e sítios arqueológicos ainda podem entrar nesse projeto. O inventário foi desenvolvido a partir de um projeto de pesquisa do Inventário do Patrimônio Geológico da Chapada dos Veadeiros. Esse projeto é dentro da UFG. A gente faz um mapeamento geológico regional, visita os sítios mais importantes e faz uma quantificação desses sítios, que é baseada em uso turístico, uso educativo, valor científico e risco de degradação. Depois do inventário geológico, agora a gente vai partir para um inventário socioeducativo, né? Que vai entrar toda a parte cultural e de educação. Aí a gente vai ter que agregar mais pesquisadores, né? Já conhecemos alguns, né? Tem bastante gente na região que trabalha com resgate histórico de toda a Chapada dos Veadeiros. E quem mais trabalha nesse projeto? Nós temos mais alguns professores da UFG, da Geologia. Agora vai adentrar mais uma professora do IES, a professora Carla e a professora Cláudia. E temos em conjunto o apoio da CPRM e do pessoal local, do Parque Nacional de Chapada dos Veadeiros, porque o Geoparque ele não é o Parque Nacional, né? Ele engloba uma área muito maior e a gente não tem relação de gestão com o parque. Eu acho que o mais importante é a comunidade estar envolvida, sabe? Não ser uma utopia dentro da universidade, assim, fazer parte da comunidade mesmo. O inventário será publicado em revista científica e também precisa ser aprovado pelas comunidades que estão dentro desse geoparque. Depois disso, um dossiê vai ser elaborado e enviado à Unesco. E quando estiver funcionando há pelo menos um ano, representantes das Nações Unidas vêm a Goiás conferir o que foi implantado e certificar o parque. E que benefício que esse geoparque vai trazer para os goianos e até para os brasileiros? O geoparque é
é um selo que a gente recebe da Unesco, né? Isso implica diretamente na divulgação mundial, né? A partir do momento que você é um geoparque, você está dentro de um site mundial de divulgação, né? Mas eu acho que o mais importante é o desenvolvimento sustentável, dando para a população educação e mostrando para eles de onde eles vieram, assim, a partir da Terra, né? Mostrar desde o começo, planeta Terra, solo, onde eles vivem, o tipo de rocha que eles vivem, por que aquele local é daquele jeito, por que o cerrado está em cima, o bioma está em cima dessa geodiversidade, né? Eu acho que vai disso e deles tirarem desse conhecimento o sustento, né? O Mundo UFG de hoje fica por aqui, lembrando que você pode participar das edições ao vivo, toda segunda, quarta e sexta, a partir das 4 da tarde. Participe também das enquetes no Instagram e acesse o site para conferir vários outros conteúdos. Tchau, tchau.